Meditações do Evangelho de Lucas, dia 6. A pergunta que Maria fez ao anjo e a resposta dele. Lucas 1, de 34 a 38. Observemos nessa passagem a maneira reverente e discreta como o anjo fala do grande mistério da encarnação de Jesus. A resposta à pergunta de Maria, como seria isto? Ele emprega palavras notáveis. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Faremos bem em seguir o exemplo do anjo em nossa reflexão sobre esse assunto deveras profundo. Consideremo-lo sempre como santa reverência e abstenhemo-nos daquelas especulações inconvenientes e infrutíferas a que alguns infelizmente se entregam. Deve ser suficiente saber que o Verbo se fez carne e que, quando o Filho de Deus veio ao mundo, um corpo verdadeiro lhe foi dado, de modo que ele participou de nossa carne e de nosso sangue, e foi nascido de mulher. E aqui devemos parar. O modo como tudo isso veio a acontecer nos foi sabiamente ocultado. Se ousarmos intrometer-nos além disso, só faremos obscurecer os fatos, com palavras sem conhecimento, ousando invadir um terreno em que os anjos temem tocar. É necessário uma religião que verdadeiramente vem do céu, tenha os seus mistérios. A encarnação é um dos mistérios do cristianismo. A seguir, observemos o lugar proeminente que foi dado ao Espírito Santo no grande mistério da encarnação. Está escrito: descerá sobre ti o Espírito Santo. O leitor diligente da Bíblia certamente não esquecerá que a honra aqui conferida ao Espírito está em harmonia perfeita com o ensino das Escrituras como um todo. Em cada etapa da grande obra de redenção, encontraremos uma menção especial à obra do Espírito Santo. Jesus não morreu para fazer expiação de nossos pecados? Sim, mas está escrito que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus. Ele não ressuscitou para nossa justificação? Claro, mas está escrito que ele foi vivificado pelo Espírito. Não confortou o coração de seus discípulos no intervalo entre sua primeira e segunda vinda? Sim, mas está escrito que o Consolador que ele prometeu enviar é o Espírito da verdade. Sejamos cuidadosos em dar ao Espírito Santo a nossa devoção pessoal, o mesmo lugar que ele ocupa na Palavra de Deus. Lembremos-nos de tudo que os crentes são e têm, e de quanto desfrutam do Evangelho por causa do ensino interior ministrado pelo Espírito Santo. A obra de cada uma das três pessoas da Santíssima Trindade é total e igualmente necessária à salvação de cada alma redimida. A eleição por Deus Pai, o sangue de Deus Filho e a santificação por Deus Espírito Santo jamais poderão ser isolados do cristianismo. Em terceiro lugar, observemos o princípio poderoso que o anjo Gabriel estabelece para fazer silenciar todas as objeções à encarnação. Para Deus não haverá impossíveis. A acolhida calorosa desse grande princípio é de importância imensa à nossa paz interior. Dúvidas e perguntas geralmente surgem na mente dos homens a respeito de muitos aspectos do cristianismo. Essas questões são o resultado natural do estado decaído da nossa alma. Nossa fé é, no máximo, muito frágil. Nosso conhecimento, em seu melhor estado, é anuviado por muita debilidade. Entre os muitos antídotos para um estado de alma ansioso, cheio de dúvidas e perguntas, poucos serão mais eficazes do que este, a plena confiança na onipotência de Deus. Para aquele que chamou o mundo à existência, formando-o do nada, tudo é possível. Nada é demasiadamente difícil para o Senhor. Não há pecado grande ou ruim demais que não possa ser perdoado. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Não há coração tão embrutecido e mau que não possa ser transformado. O coração de pedra pode ser transformado em um coração de carne.
Não há tarefa difícil demais que o crente não possa realizar. Podemos todas as coisas no Cristo que nos fortalece. Não há provação severa demais que não possa ser suportada. A graça de Deus é nossa suficiência. Não há promessa grande demais que não possa ser cumprida. As palavras de Jesus jamais passarão, e aquilo que prometeu, Ele é fiel para cumprir. Não há dificuldade que seja tão grande que um crente não possa vencer. Se Deus é por nós, quem será contra nós? A montanha se tornará plena. Que esses princípios estejam constantemente em nossos corações. A receita do anjo é um remédio de valor incalculável. A fé nunca descansa tão calma e pacificamente quanto no momento em que repousa à fronte do travesseiro da onipotência de Deus. Por fim, observemos a aquiescência imediata e humilde da Virgem Maria à vontade revelada de Deus em relação a ela. Maria diz ao anjo: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Há muito mais graça admirável nessa resposta do que é possível observar à primeira vista. Se refletirmos por um instante, perceberemos que torna-se a mãe do Senhor, ou que tornar-se a mãe do Senhor por esse método desconhecido e misterioso não era uma questão insignificante. Em longo prazo, traria consigo grande honra. Todavia, na ocasião, representava um risco enorme para a reputação de Maria e uma grande prova para sua fé. Ela estava disposta a enfrentar todo esse risco e toda essa provação. Não fez nenhuma outra pergunta, não levantou qualquer objeção. Aceitou a honra que lhe foi conferida, tanto quanto os perigos e as inconveniências que a acompanhavam. Aqui está, diz ela, a serva do Senhor. Procuremos na prática diária do cristianismo ter o mesmo precioso espírito de fé que vemos em Maria. Estejamos prontos para ir aonde quer que seja, a fazer o que quer que seja e a ser quem quer que seja, não nos importando com as inconveniências imediatas do presente, desde que estejamos certos da vontade de Deus, vendo claramente o caminho do dever. Será bom nos lembrarmos das palavras do bom bispo Raul a respeito dessa passagem. Toda a disputa com Deus, depois de revelada sua vontade, nasce da infidelidade. Não há prova mais nobre de fé do que levarmos cativos ao Criador todos os poderes da nossa vontade e razão, e sem fazer objeções, seguimos incontinente para onde quer que Ele nos mande. Deus abençoe e até o próximo episódio.